Fala você que é santista, fala você torcedor de outros clubes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sempre Santos. Eu sou o Gelson Henrique, para você que não me conhece, estou aqui mais uma vez retornando ao canal Sempre Santos. O canal Sempre Santos retoma as suas atividades de análises de jogos do Santos, de opiniões e informações sobre tudo que ocorre no Santos Futebol Clube, e não vai ser diferente nesta oportunidade. Voltamos em um momento de turbulência, em um momento de muita tensão nos bastidores do Peixe, porque é um Santos que vem de 4 derrotas consecutivas, 4 derrotas seguidas na Série B, e acumula ali 5 derrotas nos últimos 7 jogos na competição, e perdeu 5 de 10 jogos possíveis, venceu os outros 5, está momentaneamente com 50% de aproveitamento na competição da Série B. Peço para você que está chegando agora a se inscrever no canal, que é muito importante, ativar aquele sininho das notificações, que é fundamental, e se inscrever no canal, deixar aquele like, né, aquela curtida, que não custa nada, é grátis, ajuda muito aqui no crescimento do nosso canal Sempre Santos. Bom, começando o vídeo de hoje, né, como você pode ver na capa, que pode ter te atraído para esse vídeo, né, que não conhece o nosso trabalho, é um trabalho do Fábio Carilli, analisando aqui agora todo esse contexto recente, né, não nos atentando apenas ao jogo contra o Operário, mas aos jogos recentes do Santos Futebol Clube, né, contra o Novo Horizontino, contra América Mineiro, contra Botafogo de Ribeirão Preto, onde o Santos acumula 4 derrotas seguidas. Antes dessa sequência negativa de derrotas, o Peixe tinha vencido o Brusque pelo placar de 4-0. Né? Na Série B, um Santos, eu vou começar pela Série B, eu vou falar da Série B, porque o Campeonato Paulista foi um bom momento do Santos Futebol Clube, foi um bom trabalho, onde o Santos foi a segunda melhor equipe da competição, ficou atrás apenas do Palmeiras em pontuação e também, obviamente, no placar agregado, porque afinal o Peixe começou o primeiro jogo na Vila Belmiro vencendo por 1-0, né, o jogo de ida da final do Campeonato Paulista, e perdeu no Allianz Parque pelo placar de 2-0 e ficou no 2-1, né, nesse placar agregado, na somatória das duas partidas. Então, eu vou falar da Série B porque é o que o momento nos pede, né? Que é onde o Santos começa bem, né, em relação a vitórias, tá? Em relação a resultados, ganhando o Paysandu pelo placar de 2-0, depois vence o Avaí também pelo mesmo placar de 2-0, né? Goleia o Guarani por 4-1, e ali vem a primeira derrota para o Amazonas por 1-0, vence a Ponte Preta por 2-1, para mim foi uma resposta boa naquele momento, porque o Santos, se perdesse para a Ponte Preta naquele momento, já sairia do G4, né, já teria essa possibilidade, mas venceu. Depois venceu o Brusque pelo placar de 4-0, depois dessa derrota para o Amazonas. Então, depois do jogo contra o Brusque na Vila Belmiro, nesse jogo que foi no domingo de manhã, o Santos teve, foi no dia 19 de maio, no jogo contra o Brusque, e o América foi no dia 24 de maio. O Santos teve 5 dias de um jogo para outro, né, intervalo de 5 dias de um jogo para outro, contando com a viagem de Santos, São Paulo para Belo Horizonte, 5 dias. Depois do dia 24 de maio até o dia 3 de junho, que seria o jogo do América Mineiro para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Santos teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias para trabalhar, né, contando com folgas, contando com viagem e com toda essa logística. Né. Depois, na mesma semana, 4 dias de intervalo, o Santos já ficou lá em Londrina quando mandou o jogo para o estádio do Café contra o Botafogo, perdeu por 2-1, ficou em Londrina, depois viajou para Catanduva na mesma semana e depois para Novo Horizonte, e na sexta-feira perdeu por 3-1. Depois, 7 dias após a derrota para a equipe de Novo Horizonte, viajou para Ponta Grossa e teve 7 dias para trabalhos, folgas e viagem para enfrentar a equipe do Operário. E aí que tá, né? Contando com esses dias, foram 7 do Novo Horizontino para o jogo contra o Operário, mais 3, né, do jogo do Botafogo para o jogo contra o Novo Horizontino, 10 dias. Para o América Mineiro contra o Botafogo foram mais 10 dias, aí você tem 20 dias. Do Brusque para o jogo contra o América Mineiro foram 5 dias, então 25 dias. 25 dias de intervalo de tempo, né, em relação ao hiato,
que o que é o hiato, né, para explicar a palavra. Intervalo de tempo. Nesse espaço de tempo, 25 dias, contando com folgas, treinamentos e viagens no plural, o Santos simplesmente piorou seu futebol, regrediu. Né? É um time que estagnou. Chegou a um ponto, né, analisando tecnicamente, taticamente, essa equipe do Santos, né? Daqui a pouco vamos entrar na parte física e mental também, porque está chamando muita atenção nesse time do Peixe também, inclusive. Mas, taticamente, é um time que simplesmente não, assim, não vou nem falar, assim, porque muitas pessoas têm uma tara, né, em atacar, diminuir, ofender, assim, absurdamente o esquema tático do 4-3-3, sendo que o Santos não joga no 4-3-3, tá? A princípio, primeiro de tudo. Esses jogos com um goleiro, né, no caso o João Paulo e depois o Gabriel Brazão, por conta da lesão do João Paulo. Na lateral direita, o JP Sherman, e em um desses jogos com o Rodrigo Ferreira, pelo fato do Sherman estar na seleção sub-20. Beleza. Gil e Joaquim, a dupla de zaga, e lateral esquerdo, Gonzalo Escobar em todos os jogos. Volante, João Schmidt, na maioria dos jogos. E um deles foi o Tomás Incon, dois, aliás, né? Contra o América e contra o Botafogo, foi o Tomás Incon, primeiro volante. Perdão. Diego Pituca, à frente do Schmidt, não lado a lado, à frente do Schmidt. E aí você entende, né? Juliano, do lado esquerdo, e Pituca do lado direito. Na esquerda, né? O Otero, vou até pegar aqui para não falar um fato errado, né? O Otero na esquerda, em quase todos os jogos, porque no jogo contra o Operário, na esquerda quem jogou foi Pedrinho. Na direita, ou Patati, ou Rainer, ou Patati ou Rainer. Foram esses jogadores que jogaram pelo lado direito do Santos nessa sequência. No ataque, William Bigode e o Juliano, que está atrás do William Bigode, obviamente, como eu já citei na escalação. É um 4-1-4-1, né? Que pode ser desenhado em 4-2-3-1 em alguns momentos, mas que sem bola defende no 4-4-2 com o Juliano e o Bigode mais à frente, o Otero e Patati, o Rainer, Pituca e Schmidt por dentro. E assim, é um time que não apresenta melhora nenhuma com tempo de treinamento, né? Com vários dias para poder realizar trabalhos, né? Para poder melhorar a bola parada, inclusive o Joaquim e o Gil, que são os dois principais artifícios técnicos para essa bola parada, esse jogo aéreo ofensivo, o Santos não consegue aproveitá-los, né? Porque simplesmente não consegue assustar seus adversários através de uma jogada de bola parada, com eles sendo a flecha, né? O arco pode ser o Otero, né? Pode ser outros jogadores que cobrem as faltas, e o Gil e o Joaquim acabam não sendo assustadores para as defesas adversárias. E perdão, o Santos, nesse tempo todo, teve a questão do Patrick, né? Jogador que não entrou em alguns desses jogos, não entrou contra o Botafogo e não entrou contra o Operário. Aí você me diz, né? Um jogador que foi contratado por empréstimo com obrigação de compra, empréstimo até o final desse ano, com obrigação de compra, que vai ter seu contrato até dezembro de 26, e o Santos pagará na totalidade aproximadamente 5 milhões de reais pelos direitos do Patrick. Ele não serviu para entrar contra o Lanterna até então, que era o Botafogo de Ribeirão Preto. Não serviu para entrar contra o Operário, né? A equipe de Ponta Grossa que enfrentou o Santos pela primeira vez em um jogo oficial e venceu a primeira partida de um jogo oficial entre as duas equipes, foi o Operário. Ou seja, o cara ele não sentiu confiança e não optou pela entrada do Patrick em nenhum desses dois jogos. O tema Patrick é muito delicado, porque é um jogador que chegou com o maior salário do elenco, o elenco que teve muitos jogadores que readequaram, reajustaram seu salário, não vou dizer reduziram, porque eles vão ganhar na frente, alguns deles com uma renovação que já foi acordada com a atual diretoria. Então, muitos jogadores reduziram, e o Patrick chegou com um salário alto, né?
A logística feita do Santos para jogar em Londrina contra o Botafogo e depois seguir fora da cidade de Santos, longe por uma semana, para poder enfrentar o Novo Horizontino e Novo Horizonte na sexta-feira daquela semana, pesou também. Os jogadores não gostaram, se sentiram insatisfeitos com a logística traçada. E aí alguns fatores que eu elenquei aqui. Mas fato é que dentro de campo, uma equipe que teve regressão, né? Tecnicamente e taticamente, diversos jogadores caíram de rendimento e a equipe não apresentou evolução alguma, ao ponto de Eduardo Batista, técnico do Novo Horizontino, né, o Fernando Guanais, Rafael Guanais, desculpa, técnico do Operário, o Cauã de Almeida e também o Paulo Gomes, esses técnicos que foram os profissionais que venceram o Santos nesses 4 jogos, eles terem a leitura e a noção de que é um time previsível, um time lento, um time desorganizado, descompactado, um time que não consegue ter uma construção de jogo para fazer com que seus atacantes tenham a possibilidade de terem chances de gol, né? Então é um time desorganizado e que psicologicamente, aí entra naquilo que eu ia falar, psicologicamente está muito afetado também, né? Está muito afetado. Tecnicamente, jogadores que já mostraram um desempenho muito acima, muito melhor do que já mostraram agora, estão abaixo. Taticamente, é um time que não apresenta evolução alguma, Psicologicamente, muito frágil, né? Então, e fisicamente, um time que deixa muito a desejar. Com 25 minutos do segundo tempo, 30 do segundo tempo de todos os jogos, o Santos está em condição inferior ao seu adversário, o que é preocupante, porque o Santos, sendo o clube de maior folha salarial da Série B, o time que possui os melhores jogadores, em tese, que possui o melhor treinador, em tese, né, que tem a maior grandeza, né, tem uma das maiores estruturas da Série B, deveria ter os melhores profissionais para a área da medicina, do departamento médico, e até em relação à preparação física e a métodos de treino. Mas, na prática, não é o que a gente está vendo, pelo menos no que eu posso opinar e afirmar em relação a esse tipo de situação que eu citei, é no campo, porque eu não tenho acesso a documentos dos médicos do clube, não tenho acesso à preparação física do clube, não tenho acesso a nutricionista do clube, não tenho acesso às situações que compõem ali todo esse corpo técnico do Santos, do próprio clube. Então, o que eu posso avaliar e opinar e trazer aqui para vocês é o que acontece no campo. E no campo acontece que aos 30 minutos do segundo tempo, aproximadamente, depois disso, até um pouquinho antes, os jogadores do Santos, em sua maioria, no geral, coletivamente, estão fisicamente muito aquém em comparação com seus adversários. Então, a preparação física também está falhando nesse sentido. Portanto, é um Santos que precisa agora de reabilitação. Quarta-feira vai ter uma oportunidade para isso, mais uma, né? Contra o Goiás, na Vila Belmiro, às 7 da noite, pela 11ª rodada da Série B. Então, para você que acompanha esse vídeo, deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Ativa aquele sininho das notificações, que é fundamental. Se inscreva no canal, que é muito importante. E deixa o seu ponto de vista aqui, que é fundamental. Você concorda em relação a isso? O que você gostaria de pontuar em relação a essa fase terrível do Santos Futebol Clube, que se estende por um bom tempo, e quarta-feira, se a vitória não acontecer, a coisa vai ficar feia para Fábio Carilli, para Alexandre Galo, Marcelo Teixeira e todos que compõem a estrutura técnica e diretiva do Santos Futebol Clube neste momento.